Existe um ditado popular que fala que as pessoas mais inteligentes, elas aprendem as coisas do zero. Contudo, as pessoas mais sábias, elas aprendem a partir do erro das outras pessoas. Ou seja, você consegue otimizar o seu processo de aprendizagem para pular a etapa do erro e assim partir então para o que deu certo, aquelas coisas que realmente fazem sentido e podem otimizar a sua vida. E é pensando justamente nisso que a gente está, a partir de hoje, começando uma série aqui no nosso canal do YouTube, falando dos erros e acertos dos grandes investidores aí pelo mundo. Todos os meses a gente vai fazer uma análise completa e a pessoa escolhida para o nosso vídeo de hoje foi o Warren Buffett. Essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui da Invest Space e eu gostaria de começar o vídeo aqui destacando qual é a importância de você estar aprendendo com os erros das outras pessoas. Existe um efeito na sociedade chamado efeito Lindet, que ele diz mais ou menos alguma coisa como the longer you are, the longer you stay. E na tradução literal quer dizer, há mais tempo que você persiste, mais tempo você tende a persistir. Que basicamente quer dizer o seguinte, se algo já vem acontecendo há vários e vários anos e se mantém performando bem há vários e vários anos, é provável que no futuro essa coisa também vai ficar performando bem. Também vai fazer sentido. E isso é um efeito que valida alguns casos que a gente usa para investimento, como é o caso do ouro, que desde a antiguidade e até hoje tem valor, foi crescente ao longo do tempo. E, enfim, é uma das coisas que está dentro desse efeito Lindet. Inclusive, a gente tem vídeo no canal explicando os 10 motivos para investir no ouro. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E aí, existem outras coisas como a questão do real estate, né, que é investimentos imobiliários. Os investimentos imobiliários fazem muito sentido porque a terra ela é escassa e desde a antiguidade também que se utiliza casas, que as pessoas comercializam casas, que buscam por localizações melhores, por coisas nas redondezas. Enfim, existem algumas coisas que se encaixam aí no efeito Lindet. E basicamente, quando alguma coisa está provada no tempo, faz sentido a gente mantê-la na perpetuidade, faz sentido a gente manter utilizando daquela estratégia. E a estratégia que o Warren Buffett desenvolveu, que é a chamada de buy and hold, na tradução literal, comprar e segurar, que é basicamente o que diz na tradução mesmo, você compra um ativo e deixa aquilo lá parado nos seus investimentos, rendendo seus dividendos, rendendo aquela renda passiva para você, e isso sem você precisar ficar fazendo trading, né? Comprando e vendendo as negociações. E aqui a gente quer falar um pouco da história do Warren Buffett, falar um pouco da estratégia de investimento dele, do raciocínio dele para os seus investimentos, para poder a gente tirar aqui quais foram os grandes pontos, quais são os grandes ensinamentos que ele está deixando para a gente nessas 8 décadas que ele está investindo. E como eu expliquei na introdução, o Warren Buffett ele comprou sua primeira ação com 11 anos de idade. Desde cedo, o Warren Buffett ele tinha uma vocação natural para fazer trabalho, serviços, ele fez diversas coisas para poder juntar dinheiro e ele desde novo entendia que se ele colocasse o dinheiro para investir, se ele colocasse o dinheiro para trabalhar no lugar dele, ele conseguiria multiplicar aquele capital e gerar cada vez mais dinheiro com aquilo. Só que ele só foi desenvolver a estratégia do buy and hold e utilizar dos dividendos, da renda passiva como forma de multiplicação do seu capital muito tempo depois. Depois que ele conheceu Benjamin Graham, ou pelo menos o conteúdo do Benjamin Graham, que foi um dos mestres aí do Warren Buffett. O Benjamin Graham ele tinha uma teoria dentro das finanças que era chamada de Value Invest, que é um investimento de valor, onde você entende quanto aquela ação vai render de fato, baseado no lucro e no valor da ação. Basicamente, o Graham dizia que a ação, o lucro da ação e o valor dela é para onde a cotação dela vai caminhar no longo prazo. Afinal, a cotação de uma ação tende a performar bem à medida que o lucro vai aumentando. Ela vai acompanhando o seu lucro. Warren Buffett, ao se esbruçar naquele conteúdo, ele percebeu que se ele simplesmente achasse empresas que fossem boas, que ele pudesse comprar num preço barato, ele poderia deixar aquilo ali parado e pegar o rendimento passivo que iria sendo multiplicado ano a ano como a sua forma de fluxo de caixa e utilizar desse fluxo de caixa para fazer novas alocações em empresas que hoje estariam baratas. E aí o Warren Buffett ele começou a utilizar dessa estratégia e à medida que ele utilizou do tempo para fazer isso multiplicar cada vez mais a favor dele, ele conseguiu
chegar a uma fortuna hoje que chega na casa de quase 100 bilhões de dólares. Agora, só uma informação adicional é que quase 90 bilhões desses 100 e poucos bilhões que ele tem foi feito depois que ele atingiu seus 67 anos, ou seja, depois que ele se aposentou. Nesses últimos 2 décadas e meio, é que ele conseguiu de fato fazer essa multiplicação exponencial do seu capital. E a cada ano que passa, esse valor tende a aumentar cada vez mais consideravelmente, já que o fator tempo vai estar multiplicando ainda mais o capital dele investido. Mas claro que se ele não tivesse tido a disciplina que ele teve, né, de poupar aqueles gastos, de quando receber o dinheiro, colocar na bolsa de valores para investir, ao invés de gastar aquele dinheiro feito a maioria das pessoas fazem, se ele não tivesse feito isso, ele jamais teria chegado no patamar que ele está hoje. Afinal, o tempo não iria ter trabalhado conforme o montante total que ele foi alocando ali dentro dos investimentos. E isso é uma das primeiras coisas que eu quero que você tire desse vídeo, que é a importância de você ter a disciplina de, ao receber seu salário, você primeiro tira os seus investimentos, porque isso é o seu custo com você no futuro, e depois é que você vai ter os seus custos com você do presente, para seu aluguel, sua comida. Isso aqui vem depois da parte dos investimentos. Óbvio que tudo isso tem que encaixar dentro do seu salário, mas a preferência deve ser primeiro os investimentos e depois os gastos com você. Além da parte de disciplina, vale ressaltar aqui a importância da leitura. O Warren Buffett ele é muito conhecido por ser um ávido leitor e por estar sempre lendo coisas relacionadas a finanças, negócios e outros tipos de informações também, para poder expandir o seu horizonte de conhecimentos e assim poder entender melhor as empresas. Existe uma frase famosa do Warren Buffett que ele diz que tão importante quanto você saber o que você sabe é você saber o que você não sabe. O que ele quer dizer com isso é que se você toma decisões de investimentos baseadas em coisas que você não tem conhecimento, você não está tomando a decisão de investimento. Você está fazendo uma aposta. Você está acreditando que aquilo ali vai subir simplesmente porque você acredita que aquilo vai subir. Agora, se você realmente entende aquele negócio, você é capaz de fazer uma análise profunda da empresa, você vai conseguir tomar uma decisão de investimento muito mais eficiente e que vai render frutos muito mais consideráveis para sua carteira de investimentos. Um grande livro aí para você ler e entender um pouco mais da forma como Warren Buffett toma essas decisões de investimentos é The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, da Alice Schroeder. Nesse livro é uma autobiografia do Warren Buffett, escrito pela Alice, que você vai poder entender um pouco mais das formas como Warren Buffett pensa. Ele explica como ele toma suas decisões e é um excelente livro para você que quer aprender a tomar as decisões de forma mais eficientes. Mas então, como é que funciona então de fato a filosofia de investimentos do Warren Buffett? Como eu já expliquei, o Warren Buffett tem a filosofia de investimento chamada de buy and hold, onde ele acha uma empresa em que atenda os fundamentos dele, que faça sentido para ele, que ele consiga fazer uma análise completa daquela empresa, entender de cabo a rabo aquela empresa, e assim que ele entende tudo e vê que aquilo ali faz sentido e está num bom preço, sendo comercializado lá na Bolsa de Valores, porque não adianta estar caro, ele compra aquela empresa e ele mantém aquela empresa por 20, 30, 50, 60 anos. Então, ele pega do fluxo de caixa, que são os dividendos que essas empresas vão pagando para ele, e vai fazendo novas alocações conforme o tempo vai passando. Como, em geral, boas empresas conseguem aumentar o seu fluxo de caixa, aumentar a quantidade de receita que vai entrando ao longo dos anos, a empresa ela vai estar crescendo, o que significa que o valor em cotação vai estar crescendo também, o patrimônio do Warren Buffett cresce. E, ao mesmo tempo, como houve um aumento do crescimento da receita no longo prazo, os dividendos eles são proporcionais a esse aumento de receita, já que o payout é um valor percentual da empresa lá, do fluxo de caixa da empresa, que vai ser repassado para os seus acionistas. No caso, pelo Warren Buffett está segurando empresas há 40, 50 anos, ele comprou por uma cotação bem baixa e hoje essa mesma empresa consegue gerar 2, 3, 4 vezes o valor que ele deve ter investido somente de fluxo de caixa. E a partir daquele montante ali, ele consegue comprar outras empresas que estão sendo baratas, que são boas e estão baratas na Bolsa de Valores. Isso aqui é a estratégia de investimentos do Warren Buffett. A minha estratégia de investimentos, e eu tomo parte também da estratégia dele, eu não tenho a filosofia do buy and hold, eu não compro e seguro. Eu acredito que você consegue comprar um ativo com bom preço,
segurar ele até um patamar onde ele chegue no que você acredita como um preço justo, e a partir disso eu vendo esse ativo e pego outro ativo que está no preço barato. Mas essa é a minha estratégia de investimentos. Mas eu utilizo um pouco da estratégia do próprio Warren Buffett, onde eu mantenho aquilo ali até chegar no preço que eu acredito seja justo. Só que diferente do Warren Buffett, eu comercializo o papel, eu não fico segurando para receber os dividendos. Até porque, no caso do Brasil não, porque os dividendos no Brasil, eles não são tributados, mas quando você está investindo no exterior, você tem que pagar uma alíquota, às vezes até muito salgada, de investimento ali em dividendos, quando você recebe os dividendos. No caso da Europa, a maioria dos países adiciona no seu salário e é taxado conforme o salário, chega a ser taxado 50%. E se você estiver nos Estados Unidos, é taxado ali na casa dos 20%, 30%. Então as alíquotas são muito salgadas e aí eu não vejo muita vantagem de você estar fazendo segurando esse papel para receber dividendos. Mas aí varia de gosto. Mas aqui o mais importante não é você necessariamente copiar a estratégia do Warren Buffett, você entendê-la e aplicar na sua estratégia de investimento, que você precisa de uma estratégia de investimento bem definida, e aí a partir dessa estratégia de investimento você vai fazendo as suas alocações e vai fazendo essa multiplicação de capital. Então o importante aqui é ver com esse acerto do Warren Buffett o que é que a gente pode utilizar na nossa estratégia de investimento e assim ter esse ganho expressivo no longo prazo. Outro ensinamento importante da estratégia do Warren Buffett está na diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você está comprando. O valor é como você enxerga que vai ser aquele preço no futuro. Muitas vezes, quando a bolsa está caindo, as pessoas enxergam o futuro como uma coisa que vai continuar aquela queda infinita, que tudo vai quebrar, tudo vai se destruir. E nesse momento é que você consegue achar as melhores promoções, os melhores descontos. Ou uma frase famosa do Warren Buffett é: compre ao som dos tambores e venda ao som dos violinos. Quando tudo estiver ruim, quando todo mundo estiver no bafafá, naquelas tretas, todo mundo desesperado, é hora de você estar comprando. E quando todo mundo está dizendo que tudo são as mil maravilhas, que tudo vai dar certo, é a hora que você tem que estar vendendo. Nessa frase aqui, dá para perceber a importância de você estar comprando não só boas empresas, mas a bons preços. Porque se você comprar a preço caro, você não vai ter um upside muito positivo. Ou até mesmo pode sair ganhando, mas não vai sair ganhando tanto. Você poderia achar um outro investimento que tivesse uma alocação que trouxesse mais retorno para sua carteira de investimentos. E somado a esse ensinamento, tem um outro ensinamento que é muito importante da gente analisar aqui, que é a importância de você fazer uma boa gestão de risco dos seus investimentos. Não vale a pena, de forma alguma, você estar alocando mais recurso em empresas que você não entende o suficiente e correndo o risco da ruína. Porque se aquela empresa quebrar, você vai perder todo ou boa parte do seu patrimônio e não vai conseguir se reerguer de forma muito fácil. Então, mais importante do que você ganhar é você não perder. Outro ensinamento do Warren Buffett, de suas frases famosas, é: a primeira regra no mundo dos investimentos é você não perder dinheiro. E a segunda regra é você não esquecer da primeira. Então, esse conhecimento de evitar perdas, ele faz com que os seus investimentos consigam performar melhor e, ao mesmo tempo, você tenha mais tranquilidade nos seus investimentos, por saber que a sua carteira de alocações de recursos está distribuída de uma forma que você não corre o risco de amanhecer no outro dia sem ter dinheiro algum. E se você quiser conhecer mais da estratégia de investimentos do Warren Buffett, com mais afinco, com mais detalhes, eu vou deixar um link aqui embaixo do livro do Graham, que você vai poder ler, The Intelligent Investor, e aí você vai entender como funciona essa metodologia do Graham e aí, inclusive, pode tentar adaptar para o seu estilo de investimentos. Então, se você quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos falar um pouco dos grandes acertos aqui do Warren Buffett em termos de alocação de capital. E só para deixar claro, isso não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativo, estou apenas mostrando para você alguma das alocações bem feitas que o Warren Buffett fez, né? Alguns dos investimentos que deram muito certo. E aí o Warren Buffett é conhecido por diversas alocações. A primeira delas é a questão da Coca-Cola, que se multiplicou diversas vezes. Ele comprou lá em 1980, 70, alguma coisa assim, e multiplicou várias e várias vezes. Teve a questão dos bancos, né? The Bank of America e Goldman Sachs,
que foram comprados ali durante a crise de 2008 e multiplicou significativamente. A parte do Goldman Sachs não faz mais parte da carteira dele, mas The Bank of America ainda é um dos ativos que ele possui. Além disso, tem a questão da Apple, é uma empresa que multiplicou consideravelmente dentro da sua carteira e até hoje ele ainda continua comprando mais ações da Apple. Recentemente, um dos últimos relatórios, se não me falha a memória, foi o de 2022, no segundo ou terceiro trimestre, ele comprou mais ações da Apple. E essas são algumas das várias alocações, né? Obviamente existem várias outras. Se você quiser conhecer mais sobre essas alocações que o Warren Buffett fez no mês a mês, todo trimestre, na verdade, não é mês a mês, todo trimestre ele lança o seu relatório lá da Berkshire Hathaway, que é a holding na qual ele faz a gestão dos recursos. Eu vou deixar o link para os relatórios aqui embaixo. Se você quiser, é só clicar no link aqui embaixo. Você vai ser direcionado para o site. Você pode ver cada relatório, entender quais foram as alocações que ele colocou e retirou em cada trimestre. Agora eu queria falar mais sobre alguns dos aprendizados que eu tive aqui estudando o Warren Buffett. E apesar de, como eu mencionei mais cedo, a minha estratégia de investimento ser um pouco diferente da do Warren Buffett, eu acredito que existam pontos de entrada e pontos de saída enquanto ele mantém o ativo e faz a multiplicação de capital através do fluxo de caixa e dividendo. Apesar dessa diferença, é imprescindível que você tenha o conhecimento e entendimento de que existe sim um preço em que aquele ativo se torna barato. A partir do momento que você entende isso, que é uma das definições do Value Invest, que você entender que aquilo está barato e, portanto, tem um upside, tem uma multiplicação de capital proveniente daquilo ali, inerente daquela situação, você consegue usar a estratégia do Value Invest, a estratégia do Warren Buffett, para poder comprar com bons descontos. E isso, obviamente, faz com que a sua carteira de investimentos performe melhor. Um outro aprendizado que eu obtive com o Warren Buffett foi a questão justamente dos seus horizontes de investimentos. Há muito tempo atrás, eu não entendia nada, por exemplo, de investimentos em maconha. Então, eu não era capaz de julgar se uma empresa é boa ou é ruim. A única coisa que eu tinha entendimento é da parte administrativa, de pegar o relatório e ler o que está acontecendo dentro da empresa. Afinal, eu estudei administração, a minha pós-graduação é em administração. E aí eu consegui entender a parte financeira, mas eu não consegui entender o modelo de negócios. Eu só vim entender o modelo de negócio a partir de leituras que eu tive na internet, amigos que usam desse produto, pessoas que eu conheço que estavam ali falando das diferenças, das vantagens, desvantagens, das possibilidades, dos seus usos. Tudo isso foi moldando o meu conhecimento sobre o produto para daí, então, conseguir entender o modelo de negócios. Então, Warren Buffett, ele é um defensor de que se você não tiver essa expansão de conhecimento, você não vai conseguir entender sobre o produto, entender sobre a empresa da forma necessária para você tomar uma decisão ok, uma decisão bem feita, se vai ou não investir naquela empresa. Inclusive, a gente menciona nisso em um outro vídeo aqui do canal, que a gente fala de 10 livros que você precisa ler para poder expandir o seu horizonte de conhecimento na parte de finanças. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre investimentos em maconha. Se você quiser entender o racional por trás dessa tese de investimentos, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo também. Inclusive, outra forma de você expandir os seus horizontes de conhecimento é através do nosso newsletter semanal. E eu vou deixar o link aqui abaixo. É só você se inscrever lá, que você vai estar recebendo ele todas as semanas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram até o final. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. E também se inscrever no nosso canal para poder acompanhar essa nossa série. Todos os meses a gente vai estar analisando um grande investidor. Inclusive, se você quiser escolher qual será o próximo investidor que a gente vai analisar, é só usar os comentários aqui para deixar qual que você acha que a gente deveria fazer. O que tiver a maior quantidade de engajamento, a gente seleciona e faz uma análise completa aqui das alocações que esse grande investidor fez. Lembro que deixamos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição. Ou se você preferir, pode estar assistindo esse que está aí na sua tela, que foi escolhido pelo YouTube especialmente para você.